Antes que existisse qualquer traço de matéria, qualquer pulsação capaz de sugerir a passagem do tempo, ou mesmo qualquer fronteira que separasse o vazio de algo que pudesse ser chamado de existência, havia apenas o caos. Não como uma tempestade de forças descontroladas ou uma confusão de elementos em colisão, mas como uma ausência absoluta de definições. Um estado primordial onde não existiam luz, escuridão, peso, direção, temperatura ou memória. De modo que se algum observador impossível pudesse testemunhar aquele cenário anterior ao próprio nascimento da realidade, experimentaria a vertigem de uma queda infinita, sem alto nem baixo, sem começo nem fim, aprisionado em uma vastidão silenciosa que não conhecia propósito nem identidade. Naquele domínio sem margens, onde nem mesmo o conceito de eternidade havia sido concebido, porque não existiam acontecimentos capazes de marcar a sucessão dos instantes, o próprio silêncio possuía uma densidade difícil de imaginar, não porque houvesse ouvidos destinados a percebê-lo, mas porque o nada absoluto parecia sustentar dentro de si uma expectativa muda, como se o universo adormecido aguardasse o instante inevitável em que a imobilidade deixaria de ser suficiente e uma transformação inexplicável rompesse a monotonia daquele estado sem nome que os antigos gregos chamariam simplesmente de caos. Então, sem que houvesse uma causa discernível ou uma vontade superior capaz de ordenar o surgimento da criação, uma vibração sutil percorreu a imensidão informe como o primeiro estremecimento de uma consciência prestes a despertar, e dessa alteração quase imperceptível nasceu Gaia, não como uma figura humana revestida de atributos familiares, mas como a própria manifestação da solidez, a promessa de estabilidade que o cosmos necessitava para abandonar a abstração e adquirir substância, estendendo-se lentamente através do vazio, enquanto estabelecia pela primeira vez a diferença entre aquilo que poderia sustentar e aquilo que permaneceria sem forma. À medida que Gaia expandia seus limites recém-descobertos, experimentando o peso da própria existência e reconhecendo em si a aspereza das rochas, a firmeza do solo e a fertilidade adormecida que um dia acolheria incontáveis formas de vida, o caos parecia recuar diante daquela presença inédita, cedendo espaço para o surgimento da primeira fundação do universo. Embora a própria Terra primordial compreendesse intuitivamente que nenhuma criação poderia existir isolada, pois toda a realidade exige contrastes capazes de definir suas fronteiras e revelar a complexidade oculta sob sua aparência inicial. Foi assim que, nas profundezas insondáveis abertas sob os alicerces da nova existência, emergiu Tártaro, não como um inimigo destinado a desafiar Gaia, mas como seu complemento inevitável. Um abismo tão profundo quanto a Terra era sólida, uma região onde a luz ainda inexistente jamais encontraria abrigo, e onde o próprio conceito de confinamento passaria a habitar, transformando-se no receptáculo das forças rejeitadas e no lembrete permanente de que toda a criação carrega consigo a possibilidade da ruína, do esquecimento e do retorno às sombras que precederam o nascimento do mundo. Gaia percebeu a presença daquele vazio inferior, não com temor, mas com uma estranha aceitação, entendendo que a estabilidade somente poderia ser preservada pela coexistência com aquilo que a ameaçava. Enquanto Tártaro permanecia silencioso sob suas profundezas, guardando dentro de si a promessa de futuros conflitos e servindo como o primeiro limite invisível imposto à expansão desordenada da realidade, pois mesmo os deuses primordiais estavam sujeitos à necessidade de equilíbrio que sustentava a arquitetura ainda frágil do cosmos recém-formado. Entretanto,
Apesar da existência da Terra e do abismo, o universo permanecia imóvel, composto por entidades majestosas, incapazes de ultrapassar a própria solidão, até que uma nova força surgiu, não das alturas, nem das profundezas, mas da tensão existente entre aquilo que desejava expandir-se e aquilo que resistia à mudança, revelando-se sob a forma primordial de Eros, que naquele tempo distante não possuía asas delicadas, nem carregava flechas douradas, sendo antes uma energia irresistível de aproximação, responsável por impulsionar tudo o que existia em direção ao encontro e à transformação. A influência de Eros espalhou-se silenciosamente pela criação nascente, despertando em Gaia o anseio por algo além da mera permanência, e fazendo com que Tártaro deixasse de representar apenas uma ausência ameaçadora para tornar-se parte indispensável da dinâmica cósmica, pois o desejo primordial não distinguia amor de necessidade, funcionando como a força que conduzia a matéria à organização. Incentivava o nascimento de novas possibilidades e impedia que a realidade recaísse na passividade estéril que definira os intermináveis domínios do caos antes do despertar da existência. Desse modo, ao término daquela primeira era silenciosa, o universo já possuía seus pilares fundamentais, com Gaia oferecendo a firmeza indispensável à continuidade da criação, Tártaro estabelecendo os limites sombrios que impediam o excesso de estabilidade, e Eros impulsionando todas as coisas rumo ao movimento e à renovação, enquanto o antigo caos permanecia oculto além das fronteiras do mundo recém-formado, como uma lembrança permanente de que a ordem nunca representa uma vitória definitiva, mas apenas uma pausa delicada entre as infinitas transformações que moldariam o destino dos deuses e de tudo aquilo que um dia ousaria existir. Embora a presença de Gaia tivesse oferecido ao universo a primeira experiência de firmeza, e embora Tártaro repousasse silencioso sob suas profundezas como o limite sombrio de tudo aquilo que poderia ser esquecido, a realidade recém-formada permanecia incompleta aos olhos da própria Terra primordial, pois, por mais vasta que fosse sua extensão de rochas, vales e superfícies ainda desprovidas de vida, ela continuava exposta à imensidão indefinida do antigo caos que circundava sua existência como um oceano invisível, fazendo surgir dentro dela uma necessidade nova e inquietante de estabelecer fronteiras mais claras entre aquilo que já existia e aquilo que ainda permanecia dissolvido na ausência absoluta de forma e significado. Movida por esse anseio profundo, que não derivava do medo, mas da compreensão instintiva de que toda a criação precisa de estrutura para prosperar, Gaia voltou-se para dentro de si mesma e permitiu que a força silenciosa de Eros conduzisse um novo ato de geração, diferente daquele que lhe dera origem, fazendo emergir lentamente uma presença grandiosa que se elevava acima de sua própria vastidão como um reflexo invertido de sua essência, até que Urano nasceu, não como uma criatura moldada à semelhança futura dos homens, mas como a própria personificação do céu, uma extensão infinita que se desdobrava sobre a terra com majestade e imponência, oferecendo ao cosmos um teto sob o qual a existência poderia finalmente reconhecer seus próprios limites. A chegada de Urano alterou profundamente a arquitetura do universo, pois no instante em que o céu se estendeu sobre Gaia, estabelecendo uma separação definitiva entre aquilo que estava acima e aquilo que permanecia abaixo,
o espaço deixou de ser uma abstração indefinida e adquiriu contornos reconhecíveis, permitindo que o mundo deixasse de ser apenas um conjunto disperso de forças primordiais para transformar-se em uma realidade organizada, onde a Terra sustentava, Tártaro ocultava e o firmamento delimitava o alcance da criação, inaugurando uma ordem que parecia prometer estabilidade após a longa solidão que caracterizara os primeiros momentos do cosmos. Para Gaia, a presença de Urano trouxe, inicialmente, uma sensação próxima ao alívio, pois, depois de enfrentar sozinha o silêncio interminável do caos, ela encontrava diante de si uma entidade igualmente vasta, capaz de compartilhar o peso da existência e de oferecer proteção contra a ameaça invisível da dissolução primordial. Enquanto o próprio Urano contemplava a extensão da Terra com fascínio crescente, reconhecendo naquela superfície sólida a fonte de fertilidade e transformação que lhe faltava, de modo que a influência constante de Eros conduziu ambos para uma aproximação inevitável, na qual o desejo não era uma emoção delicada, mas uma força essencial responsável por impulsionar a continuidade da criação. Entretanto, à medida que Urano consolidava sua presença sobre Gaia, aquilo que inicialmente parecia complementar começou a revelar sinais discretos de desequilíbrio, pois o céu não apenas cobria a Terra, mas a envolvia completamente, ocupando cada horizonte e projetando sua autoridade sobre tudo que se encontrava abaixo de sua imensidão estrelada, fazendo com que Gaia percebesse gradualmente que a proteção oferecida por Urano carregava também o peso da vigilância constante, já que não existia região de sua vasta extensão que escapasse ao olhar daquele companheiro recém-nascido, cuja grandiosidade crescia na mesma proporção que sua consciência acerca do próprio poder. Urano, por sua vez, começou a enxergar a fertilidade latente de Gaia com uma mistura perigosa de admiração e inquietação, porque compreendia que a Terra possuía dentro de si possibilidades incontáveis de transformação que escapavam ao seu controle absoluto. E embora o caos houvesse recuado para além das fronteiras do mundo organizado, sua antiga lição permanecia viva na memória invisível do cosmos, lembrando que tudo aquilo que nasce inevitavelmente se modifica, enquanto o céu, cada vez mais identificado com a ideia de permanência e ordem, desenvolvia uma crescente necessidade de preservar a estabilidade conquistada, mesmo que isso significasse restringir o potencial criativo daquela que havia possibilitado sua existência. Gaia sentia a tensão aumentar silenciosamente entre eles, não através de conflitos declarados ou palavras que ainda não haviam sido inventadas, mas por meio da pressão constante exercida pela presença de Urano sobre sua superfície, como se o céu receasse permitir que qualquer novidade surgisse entre ambos e ameaçasse o delicado equilíbrio que sustentava sua posição dominante na hierarquia cósmica. Enquanto Eros continuava agindo de maneira imparcial, alimentando simultaneamente a atração que unia terra e céu e as forças contraditórias que inevitavelmente conduziriam à transformação, pois o desejo primordial jamais se limitava à criação harmoniosa, carregando dentro de si o potencial da mudança e da ruptura. Assim, ao término dessa nova etapa da existência, Gaia já não contemplava Urano apenas como o companheiro que ajudara a consolidar a estrutura do universo, mas também como uma presença cuja necessidade crescente de controle ameaçava sufocar a liberdade inerente à própria criação, enquanto o céu permanecia convencido de que sua autoridade era indispensável para preservar a ordem conquistada após o recuo do caos, sem perceber
que a tentativa de impedir a transformação frequentemente se converte na origem dos conflitos mais profundos, preparando discretamente o cenário para os acontecimentos que moldariam o destino dos deuses e inaugurariam o primeiro grande ciclo de poder, resistência e sucessão na história do cosmos grego. A convivência entre Gaia e Urano prosseguiu sob a influência constante de Eros, cuja força invisível continuava a impulsionar o encontro entre aquilo que era sólido e aquilo que se elevava acima do mundo. E dessa união contínua começou a nascer algo que transformaria definitivamente a simplicidade inicial do cosmos, pois a Terra já não sustentava apenas a si mesma, enquanto o céu já não se limitava a delimitar horizontes, visto que das profundezas férteis de Gaia surgiram os primeiros descendentes capazes de representar aspectos essenciais da realidade, inaugurando uma nova era na qual o universo deixava de ser composto apenas por entidades primordiais para tornar-se um vasto tecido de vontades, funções e consciências destinadas a moldar o destino de tudo aquilo que viria depois. O primeiro grande grupo a emergir dessa linhagem foi o dos Titãs, seres de proporções colossais, cuja existência refletia simultaneamente a estabilidade da mãe e a imponência do pai. E embora fossem unidos pelo mesmo sangue divino, cada um carregava em si uma inclinação própria, que o vinculava a elementos específicos da ordem cósmica, de modo que Oceano manifestou-se como a personificação das águas que circundariam o mundo e marcariam os limites entre o conhecido e o mistério, enquanto Tétis surgiu como a força nutridora destinada a alimentar rios e correntes futuras, revelando que a própria criação necessitava não apenas de estrutura, mas também de movimento e renovação constantes. À medida que novos titãs despertavam para a existência, a complexidade do universo aumentava em proporção semelhante ao crescimento daquela extraordinária família divina, pois Coios carregava consigo a busca pela compreensão e pela observação das grandes estruturas do cosmos, enquanto Febe manifestava uma sensibilidade associada ao conhecimento oculto e às percepções que ultrapassavam o instante presente. Ao mesmo tempo que Hiperião e Teia surgiam vinculados ao brilho celeste e às futuras manifestações da luz, permitindo que o mundo deixasse gradualmente de ser apenas uma composição de forças brutas para adquirir nuances relacionadas à consciência, à percepção e à capacidade de atribuir significado à própria realidade. Outros titãs vieram em seguida, reforçando ainda mais os alicerces da ordem nascente, e Jápeto destacou-se por carregar dentro de si impulsos associados à resistência, à ousadia e às consequências inevitáveis das escolhas individuais, enquanto Mnemosine assumia o papel silencioso de guardiã da memória, preservando os acontecimentos para que nada se perdesse completamente nas sombras do esquecimento primordial. Ao passo que Temis representava a presença discreta das leis naturais que sustentavam o equilíbrio entre as diferentes partes do cosmos, estabelecendo princípios invisíveis responsáveis por impedir que o mundo mergulhasse novamente na desorganização absoluta que caracterizara os tempos do caos. Entre todos os filhos de Gaia e Urano, entretanto, havia um cuja presença despertava percepções distintas, tanto nos irmãos quanto nos próprios pais, pois Cronos, o mais jovem dos titãs, demonstrava desde seus primeiros momentos uma disposição menos contemplativa e mais observadora, preferindo examinar silenciosamente as relações de poder existentes ao seu redor, em vez de simplesmente admirar a grandiosidade do universo recém-formado. E enquanto muitos de seus irmãos voltavam a atenção para as funções que naturalmente lhes pertenciam, ele dirigia o olhar para Urano,
percebendo a maneira como o céu ocupava cada espaço disponível e exercia sua autoridade sobre todos os demais seres, sem jamais admitir a possibilidade de questionamento. Gaia observava o crescimento de seus filhos com uma satisfação cautelosa, pois cada novo titã representava a confirmação de que a criação continuava avançando, apesar das incertezas que acompanhavam toda transformação significativa. Enquanto Urano contemplava aquela descendência monumental com sentimentos mais ambíguos, já que, embora reconhecesse nos titãs extensões legítimas de sua própria grandeza, não conseguia ignorar o fato de que cada novo ser, surgido daquela união, aumentava o número de consciências capazes de desenvolver desejos próprios e, eventualmente, desafiar a ordem estabelecida, introduzindo no coração do soberano celeste as primeiras sementes de uma inquietação que ainda não se manifestava como tirania aberta, mas já revelava os contornos sutis do medo. O mundo, que antes conhecera apenas o silêncio do caos e a solidez das primeiras entidades primordiais, transformava-se agora em um espaço vibrante, povoado por presenças capazes de agir, lembrar, interpretar e influenciar os rumos da existência, enquanto os titãs ocupavam gradualmente seus lugares dentro daquela arquitetura cósmica ainda em formação, sem compreender plenamente que sua simples presença alterava para sempre o equilíbrio entre criação e controle, pois a expansão inevitável da vida frequentemente desafia aqueles que desejam conservar intacta a estabilidade conquistada, estabelecendo tensões que permanecem ocultas até o instante em que se tornam impossíveis de ignorar. Assim, o nascimento dos titãs marcou o encerramento definitivo da era da simplicidade primordial e o início de uma realidade muito mais complexa, na qual vínculos familiares, responsabilidades cósmicas e disputas silenciosas começavam a entrelaçar-se sob o olhar atento de Gaia e a vigilância crescente de Urano, enquanto Cronos permanecia observando tudo com uma lucidez inquietante que o distinguia dos irmãos, como se pressentisse que a história dos deuses não seria escrita apenas através da criação, mas também por meio das escolhas difíceis que surgem quando o poder se torna incapaz de aceitar a inevitabilidade da mudança. Embora o nascimento dos titãs tivesse ampliado a complexidade do cosmos e introduzido novas forças responsáveis por sustentar diferentes aspectos da realidade, Gaia continuava a sentir em suas profundezas a mesma pulsação criativa que a acompanhava desde o instante em que emergira do caos, e sob a influência incessante de Eros, que jamais permitia que a existência permanecesse imóvel por muito tempo, novos filhos começaram a formar-se em seu ventre primordial, crescendo entre camadas de pedra e rios subterrâneos, enquanto Urano observava do alto a expansão contínua de uma linhagem cuja dimensão já ultrapassava aquilo que ele inicialmente imaginara ser possível controlar dentro dos limites do universo recém-organizado. Os primeiros a surgir depois dos titãs foram os ciclopes, 3 seres cuja aparência se distanciava radicalmente da harmonia majestosa apresentada pelos irmãos mais velhos, pois Brontes carregava em si a força do trovão, Estéropes manifestava a violência luminosa do relâmpago e Arges refletia o brilho cortante do raio, enquanto cada um deles possuía um único olho central que dominava o rosto com intensidade perturbadora, fazendo com que sua presença evocasse simultaneamente admiração e desconforto, já que aqueles filhos extraordinários pareciam concentrar dentro de si energias primitivas associadas ao fogo celeste e ao domínio das matérias que sustentariam futuras transformações do mundo. Gaia acolheu os ciclopes com o mesmo amor incondicional
que oferecera aos titãs, reconhecendo neles manifestações legítimas da diversidade inerente à própria criação, e percebendo que o universo necessitava tanto da ordem quanto da força bruta, capaz de remodelar estruturas aparentemente permanentes. Mas Urano reagiu de maneira diferente ao contemplar aqueles descendentes singulares, pois o olho único dos ciclopes parecia fitá-lo com uma intensidade que despertava inquietações difíceis de nomear, levando o soberano do céu a enxergar neles não apenas filhos, mas entidades dotadas de capacidades imprevisíveis, que talvez escapassem à sua autoridade e alterassem o equilíbrio sobre o qual repousava sua crescente sensação de supremacia. Entretanto, os temores silenciosos de Urano ampliaram-se de maneira ainda mais profunda quando Gaia trouxe à existência os hecatônquiros, 3 gigantes cuja mera presença desafiava as noções convencionais de proporção e estabilidade, pois Briareu, Coto e Giges surgiram dotados de 50 cabeças e 100 braços cada um, formando figuras colossais cuja força parecia multiplicar-se indefinidamente a cada movimento, enquanto suas vozes reunidas ecoavam como trovões subterrâneos através das montanhas, e suas mãos possuíam vigor suficiente para deslocar massas gigantescas de pedra, como se fossem fragmentos insignificantes do próprio solo terrestre. Aos olhos de Gaia, os hecatônquiros representavam expressões legítimas da potência criativa do universo, evidenciando que a vida não precisava submeter-se a padrões de beleza ou simetria para justificar sua existência. Mas para Urano, aqueles filhos simbolizavam exatamente aquilo que ele mais receava desde o nascimento dos titãs, pois cada braço adicional sugeria novas possibilidades de resistência. Cada cabeça indicava pensamentos impossíveis de controlar completamente, e cada demonstração de força servia como lembrete incômodo de que a criação continuava a expandir-se para além dos limites estabelecidos pela vontade do céu, ameaçando gradualmente a estabilidade que ele desejava preservar a qualquer custo. O desconforto inicial transformou-se lentamente em medo, e esse medo começou a alterar a maneira como Urano se relacionava com sua própria descendência, fazendo com que o céu passasse a observar os filhos mais recentes através do filtro da desconfiança em vez do reconhecimento paternal, enquanto Gaia percebia a mudança silenciosa na postura daquele que antes lhe parecera companheiro indispensável na consolidação do cosmos, compreendendo que a insegurança relacionada à perda do poder frequentemente conduz indivíduos e divindades a atitudes motivadas menos pela razão do que pela tentativa desesperada de impedir transformações consideradas ameaçadoras. Os titãs testemunhavam o crescimento dessa tensão sem compreender plenamente as consequências que ela poderia produzir, pois embora alguns observassem os irmãos mais jovens com curiosidade e outros com certa reserva, poucos eram capazes de perceber a intensidade do conflito interior que consumia Urano, cuja necessidade crescente de manter intacta a ordem estabelecida começava a sobrepor-se aos vínculos familiares, criando um ambiente onde a diversidade deixava de ser vista como riqueza para converter-se em motivo de apreensão e eventual hostilidade. Assim, aquilo que deveria representar apenas mais um capítulo no desenvolvimento natural da criação acabou tornando-se o ponto de partida para uma mudança profunda nas relações entre céu e terra, pois enquanto Gaia continuava a celebrar cada nova manifestação da existência como prova de que o universo prosperava através da multiplicidade de formas e funções, Urano aproximava-se cada vez mais da convicção
de que preservar sua posição exigiria limitar aquilo que não conseguia compreender totalmente, permitindo que o medo lançasse suas primeiras raízes sobre o coração daquele que governava os céus. Desse modo, ao término dessa fase da história primordial, o cosmos encontrava-se habitado por uma linhagem extraordinária, composta por titãs, cíclopes e hecatônquiros. Mas, sob a aparente grandiosidade da criação, já se acumulavam tensões destinadas a alterar para sempre o destino dos deuses. Pois o mesmo universo que nascera do impulso criador de Gaia, agora testemunhava o surgimento da suspeita, da insegurança e da dificuldade de aceitar aquilo que desafia expectativas previamente estabelecidas, preparando silenciosamente o cenário para conflitos muito mais severos do que qualquer entidade primordial poderia ter imaginado nos primeiros dias posteriores ao desaparecimento do caos. O medo que lentamente se instalara no espírito de Urano, após o nascimento dos cíclopes e dos hecatônquiros, deixou de manifestar-se apenas através de olhares desconfiados ou de um distanciamento silencioso, transformando-se numa convicção perigosa, segundo a qual a preservação da ordem cósmica dependia da eliminação preventiva de qualquer ameaça potencial ao seu domínio. De modo que o Senhor dos Céus passou a contemplar os filhos mais jovens não como extensões legítimas da própria linhagem, mas como forças imprevisíveis, cuja simples existência colocava em risco a estabilidade que ele acreditava ter construído ao erguer-se sobre Gaia e delimitar os contornos do mundo organizado que substituíra a antiga indefinição do caos. Os cíclopes, que carregavam em si o poder do trovão, do relâmpago e do raio, continuavam a percorrer as regiões primordiais com a intensidade característica de seres destinados a lidar com energias capazes de remodelar a própria matéria, enquanto os hecatônquiros, cujos inúmeros braços e cabeças refletiam uma força quase incompreensível, ocupavam os espaços profundos da Terra com a mesma naturalidade com que montanhas sustentam tempestades ou oceanos acolhem correntes invisíveis, sem compreender que cada demonstração involuntária de vigor alimentava ainda mais a paranoia crescente de um pai que já não conseguia distinguir diferença de ameaça nem diversidade de rebelião iminente. Gaia observava com inquietação o endurecimento progressivo do comportamento de Urano, percebendo que a mesma entidade que outrora lhe parecera indispensável para oferecer limites ao universo, agora se tornava incapaz de aceitar as consequências inevitáveis do próprio ato criador, pois a expansão da vida exige adaptação contínua e tolerância diante do inesperado, enquanto o céu insistia em preservar uma ideia rígida de perfeição associada à imobilidade, rejeitando tudo aquilo que escapava às formas que julgava dignas de existir sob o brilho frio das estrelas que adornavam seu vasto manto celeste. A decisão de Urano surgiu não como resultado de uma reflexão pautada pela justiça, mas como resposta precipitada ao temor de perder autoridade sobre o cosmos, levando-o a concluir que a única maneira de impedir futuras ameaças consistia em privar determinados filhos do direito de habitar plenamente o mundo recém-formado, e assim, utilizando a própria grandiosidade de sua presença como um instrumento de opressão, ele passou a empurrar os cíclopes e os hecatônquiros para regiões cada vez mais profundas do corpo de Gaia, recusando-lhes a possibilidade de caminhar livremente sob o firmamento e condenando-os a uma existência marcada pela escuridão e pelo confinamento. Para Gaia, essa violência não representava apenas uma tragédia emocional decorrente do sofrimento imposto à própria descendência, mas uma dor física de intensidade devastadora,
pois cada filho forçado de volta às profundezas pressionava suas estruturas internas, como se montanhas inteiras fossem comprimidas contra o magma que circulava em suas entranhas, enquanto os movimentos desesperados dos hecatônquiros reverberavam através das camadas de pedra, e os olhares ardentes dos ciclopes queimavam silenciosamente regiões ocultas do mundo subterrâneo, transformando o interior da Terra numa prisão viva, onde amor materno e angústia coexistiam sob tensão crescente. Tártaro, que desde os primórdios existira como contraponto inevitável à superfície sólida sustentada por Gaia, tornou-se o destino final reservado àqueles filhos considerados inconvenientes pelo soberano dos céus, revelando uma função que ultrapassava sua natureza original de abismo primordial, para converter-se no primeiro grande espaço de exclusão da história divina. Um lugar onde seres extraordinários eram relegados não por crimes cometidos ou ameaças concretizadas, mas simplesmente porque sua aparência e seu potencial despertavam receios na mente daquele que detinha o poder supremo sobre o alto firmamento. Os titãs assistiam a essa transformação com sentimentos contraditórios, pois, embora compartilhassem o desconforto diante da severidade crescente demonstrada por Urano, muitos permaneciam paralisados pela dificuldade de imaginar resistência contra uma autoridade que parecia tão antiga quanto a própria ordem cósmica, permitindo que o silêncio se instalasse onde a compaixão talvez exigisse posicionamento mais firme, enquanto Cronos continuava a observar cuidadosamente cada acontecimento, registrando não apenas a dor da mãe e o sofrimento dos irmãos aprisionados, mas também a vulnerabilidade escondida sob a aparente invencibilidade daquele pai, cuja tirania começava a revelar fissuras invisíveis aos olhos menos atentos. Urano, entretanto, interpretava o silêncio dos demais como confirmação da legitimidade de suas decisões, e acreditava sinceramente que, ao afastar os filhos indesejados, restaurava a harmonia ameaçada pela diversidade excessiva da criação, sem perceber que o controle exercido através do medo frequentemente produz exatamente aquilo que procura evitar, pois a injustiça prolongada alimenta ressentimentos profundos e transforma vítimas silenciosas em futuros agentes de mudança, especialmente quando aqueles que sofrem encontram apoio na dor compartilhada por outros igualmente atingidos pela opressão. Assim, a primeira tirania do universo estabeleceu-se não através de guerras abertas ou destruições espetaculares, mas mediante escolhas motivadas pela incapacidade de aceitar a diferença e pela tentativa desesperada de congelar o fluxo natural da transformação, enquanto Gaia suportava o peso insuportável da perda e Tártaro acolhia os filhos banidos sob suas sombras eternas, preparando involuntariamente o terreno onde germinariam as sementes da revolta que um dia alteraria para sempre o equilíbrio entre céu e terra, provando que nenhuma ordem baseada exclusivamente na repressão permanece inquestionável diante da persistência do sofrimento e da esperança de libertação. A dor que Gaia suportava desde que Urano condenara os ciclopes e os hecatônquiros às profundezas do Tártaro deixou gradualmente de ser apenas sofrimento e transformou-se numa força silenciosa de resistência. Pois enquanto os tremores percorriam suas montanhas e o eco dos filhos aprisionados reverberava incessantemente através de suas cavernas mais antigas, a Grande Mãe compreendeu que aceitar indefinidamente a tirania do céu significaria permitir que a própria essência da criação fosse sufocada por um medo incapaz de tolerar qualquer forma de mudança, fazendo nascer dentro dela uma determinação tão firme
quanto as rochas que sustentavam o mundo recém-formado. Durante longos períodos, cuja duração não podia ser medida pelos critérios das eras futuras, Gaia voltou sua atenção para as profundezas de si mesma, explorando veios ocultos de minerais primordiais e reunindo substâncias cuja resistência ultrapassava qualquer elemento conhecido, enquanto o peso constante de Urano continuava pressionando sua superfície, e a lembrança dos filhos confinados alimentava uma indignação crescente, até que a Terra decidiu converter sua dor em instrumento concreto de transformação, abandonando o lamento silencioso em favor de uma ação cuidadosamente preparada contra aquele que havia transformado o exercício da autoridade numa demonstração contínua de opressão. Guiada por uma clareza adquirida através do sofrimento prolongado, Gaia começou a moldar aquilo que posteriormente seria lembrado como adamante, um material cuja dureza extraordinária parecia condensar em si a persistência das montanhas, a resistência das profundezas e a inflexibilidade da própria necessidade de mudança, enquanto o calor oculto sob sua crosta servia como forja natural para um processo que não se assemelhava às futuras práticas artesanais dos mortais, mas refletia a capacidade criativa de uma divindade primordial determinada a alterar o curso dos acontecimentos por meio daquilo que suas próprias entranhas eram capazes de oferecer. Lentamente, sob o silêncio pesado que envolvia as regiões mais profundas do mundo, Gaia transformou o adamante numa foice de aparência austera e ameaçadora, cuja lâmina curva não possuía finalidade agrícola nem destinava-se à celebração da abundância, mas existia como símbolo de ruptura, concebida especificamente para cortar aquilo que se recusava a permitir o crescimento da vida e separar elementos cuja união deixara de representar equilíbrio para converter-se em instrumento de sofrimento, enquanto cada detalhe daquela arma parecia absorver a gravidade dos acontecimentos que inevitavelmente conduziriam o universo a uma nova etapa de sua história. Ao contemplar a foice concluída, Gaia não experimentou alegria nem satisfação triunfante, pois compreendia perfeitamente que a violência raramente surge sem consequências profundas, mas também reconhecia que determinados ciclos de injustiça persistem precisamente porque aqueles capazes de interrompê-los hesitam diante do custo exigido pela transformação, fazendo com que a Grande Mãe aceitasse a responsabilidade decorrente da decisão que havia tomado, mesmo sabendo que o gesto destinado a libertar alguns filhos alteraria para sempre a relação entre céu, terra e descendência divina. Enquanto Urano permanecia alheio aos acontecimentos que se desenrolavam sob a superfície do mundo, convencido de que o medo imposto aos demais garantiria a estabilidade de seu reinado, Gaia ocultou cuidadosamente a existência da foice de adamante nas regiões mais remotas de suas profundezas, aguardando o momento adequado para decidir como utilizaria aquela ferramenta extraordinária, pois embora a arma estivesse pronta, ainda permanecia sem resposta uma questão decisiva relacionada à identidade daquele que possuiria coragem suficiente para enfrentar diretamente a autoridade do soberano celeste e executar uma tarefa cuja magnitude ultrapassava qualquer conflito anteriormente experimentado pelo cosmos. Os titãs continuavam a desempenhar suas funções dentro da ordem estabelecida, alguns absorvidos pelas próprias responsabilidades e outros resignados diante das limitações impostas pelo domínio de Urano, sem suspeitar plenamente da transformação silenciosa que ocorria no coração de Gaia, cuja determinação crescia à medida que o sofrimento dos filhos banidos permanecia sem alívio e o comportamento do céu tornava-se cada vez mais rígido, reforçando a percepção de que nenhuma mudança significativa ocorreria espontaneamente,
enquanto aqueles prejudicados pela injustiça permanecessem dependentes da benevolência de quem lucrava com a manutenção da situação existente. A foice de adamante repousava agora, como testemunha silenciosa de uma escolha irreversível, carregando em sua lâmina a convergência entre dor materna, desejo de libertação e reconhecimento de que a ordem verdadeira não pode sustentar-se indefinidamente através do medo. Enquanto Gaia refletia sobre os próximos passos necessários para concretizar aquilo que até então existira apenas como convicção interior, percebendo que o universo aproximava-se rapidamente de um ponto em que neutralidade e passividade deixariam de representar alternativas viáveis diante do agravamento constante da tirania exercida por Urano. Assim, a criação da foice marcou uma mudança decisiva na história primordial, pois pela primeira vez desde o surgimento do mundo, uma entidade divina escolhia conscientemente preparar-se para desafiar a autoridade estabelecida em nome da continuidade da própria vida, transformando o sofrimento acumulado em possibilidade concreta de ação e inaugurando uma nova fase na qual a simples existência da esperança exigiria coragem suficiente para confrontar estruturas aparentemente inabaláveis, enquanto Gaia permanecia em silêncio sob o peso do firmamento, aguardando o instante em que a arma forjada em suas profundezas encontraria as mãos destinadas a alterar definitivamente o destino dos deuses. A foice de adamante, cuidadosamente escondida nas profundezas do próprio corpo, e a certeza crescente de que a permanência da tirania de Urano condenaria seus filhos a um sofrimento interminável, Gaia decidiu que o momento da hesitação havia chegado ao fim, convocando os titãs para uma reunião realizada longe do olhar vigilante do céu, em uma vasta câmara subterrânea moldada pelo tempo e pelas pressões da própria terra, onde o ar parecia carregado pela memória dos gritos provenientes do Tártaro, e onde cada rocha testemunhava silenciosamente a dor acumulada de uma mãe, que já não podia aceitar a continuidade da injustiça como preço inevitável da ordem estabelecida. Os titãs atenderam ao chamado movidos por diferentes razões, pois alguns pressentiam a gravidade do encontro, enquanto outros acreditavam tratar-se apenas de mais uma manifestação do sofrimento que há muito percebiam em Gaia, reunindo-se diante dela com expressões marcadas pela incerteza e pela cautela, até que a Grande-Mãe revelou a existência da foice de adamante e descreveu, sem adornos nem suavizações, a realidade que se desenrolava diante de todos eles, lembrando que os ciclopes e os hecatônquiros permaneciam confinados nas trevas não por culpa própria, mas porque Urano escolhera transformar o medo em fundamento de seu poder e a exclusão em instrumento de governo. A voz de Gaia ressoou através das cavernas, com o movimento lento e inevitável das placas que sustentavam o mundo, afirmando que nenhuma criação pode florescer sob um domínio que teme constantemente aquilo que gera, e que a função do poder deveria consistir em proteger e orientar, jamais em sufocar ou aprisionar. Enquanto recordava aos filhos que a tirania raramente surge de uma única decisão repentina, desenvolvendo-se antes através de pequenas concessões feitas por aqueles que preferem a segurança do silêncio ao desconforto provocado pela resistência, permitindo que a injustiça se fortaleça precisamente porque permanece incontestada por tempo excessivo. Apesar da clareza das palavras maternas e da evidência do sofrimento que se espalhava pelas profundezas da terra, muitos titãs permaneceram dominados pelo receio
diante da perspectiva de confrontar diretamente o soberano dos céus, pois Urano não representava apenas um pai severo, mas uma presença colossal, associada à própria estrutura do universo organizado, levando o oceano a hesitar diante das possíveis consequências de uma rebelião fracassada e fazendo com que outros irmãos evitassem encarar a foice de adamante, incapazes de ignorar que aceitar aquela missão significaria ultrapassar limites morais e emocionais que jamais haviam imaginado desafiar desde os primeiros dias da criação. O silêncio que se seguiu às palavras de Gaia tornou-se quase tão pesado quanto a opressão exercida pelo próprio Urano, revelando o conflito interior dos titãs entre a compaixão pelos irmãos aprisionados e o temor legítimo diante da autoridade estabelecida. Até que Cronos avançou alguns passos em direção à foice, com uma serenidade que contrastava intensamente com a inquietação demonstrada pelos demais. Pois, desde muito cedo, ele observara atentamente as relações de poder que moldavam o comportamento das divindades primordiais, e compreendera que nenhum domínio permanece eterno quando fundamentado exclusivamente no medo e na recusa em aceitar a transformação inevitável das coisas. Ao aproximar-se da arma forjada por Gaia, Cronos declarou que não reconhecia legitimidade absoluta em uma autoridade construída à custa do sofrimento injustificado daqueles que deveriam ser protegidos, afirmando que Urano havia rompido os próprios deveres associados à condição de pai ao transformar filhos em prisioneiros simplesmente porque receava o potencial que carregavam, e acrescentando que a sucessão não deveria ser encarada como distorção da ordem cósmica, mas como expressão natural do movimento que impulsiona o universo desde os tempos em que o caos dera lugar à existência organizada por Gaia, Tártaro e Eros. As palavras do titã mais jovem produziram reações diversas entre seus irmãos, despertando admiração em alguns e inquietação em outros, pois, embora muitos compartilhassem secretamente parte de suas conclusões, poucos estavam preparados para aceitar as implicações concretas da escolha que ele começava a assumir diante de todos, enquanto Gaia observava Cronos com uma mistura complexa de esperança e preocupação, percebendo na firmeza daquele filho tanto a coragem necessária para enfrentar Urano, quanto a frieza calculista característica de quem compreende profundamente os mecanismos através dos quais o poder é conquistado e preservado. Por fim, diante da ausência de voluntários e da determinação inabalável demonstrada por Cronos, Gaia entregou-lhe a foice de adamante, reconhecendo oficialmente o papel que ele passaria a desempenhar nos acontecimentos vindouros, enquanto os demais titãs permaneciam imóveis diante da consciência crescente de que testemunhavam o nascimento da primeira grande conspiração da história divina, uma decisão destinada a alterar para sempre o equilíbrio entre céu e terra e a provar que mesmo as estruturas aparentemente mais sólidas podem ser desafiadas quando o sofrimento acumulado encontra alguém disposto a transformar indignação em ação. Após aceitar a foice de adamante diante dos irmãos silenciosos e do olhar carregado de expectativas de Gaia, Cronos retirou-se para as regiões ocultas que a própria terra preparara para recebê-lo, carregando consigo não apenas o peso físico da arma destinada a alterar o destino do cosmos, mas também a responsabilidade decorrente de uma decisão capaz de romper definitivamente os laços que ainda o uniam à figura paterna, enquanto as profundezas ao redor pareciam prender a respiração diante da proximidade de um acontecimento sem precedentes. Pois, embora o universo já tivesse testemunhado o surgimento do caos, o nascimento das entidades primordiais e a consolidação das primeiras gerações divinas, jamais experimentaram um ato consciente de rebelião dirigido contra aquele que ocupava o ápice da hierarquia celeste.
Gaia, compreendendo que o sucesso daquilo que estava prestes a ocorrer dependeria tanto da coragem de Cronos quanto da ausência de suspeitas por parte de Urano, esforçou-se para ocultar qualquer sinal de hostilidade sob a aparência tranquila que havia mantido durante incontáveis eras, permitindo que suas montanhas repousassem em aparente serenidade, enquanto seus vales permaneciam silenciosos sob o firmamento estrelado, mesmo que em suas profundezas persistisse o eco distante dos filhos aprisionados no Tártaro e a consciência dolorosa de que a libertação exigiria um sacrifício irreversível, cujas consequências ultrapassariam em muito a simples substituição de um governante por outro. Cronos instalou-se numa fenda cuidadosamente escolhida por Gaia, posicionando-se em um local onde as dobras da terra o manteriam oculto aos olhos de Urano durante o instante decisivo, enquanto apertava firmemente o cabo da foice de adamante e permitia que a frieza do metal reforçasse sua determinação, recusando-se a entregar-se à hesitação que dominara os demais titãs, pois, embora reconhecesse a magnitude do ato que se aproximava, permanecia convencido de que a permanência da tirania representava ameaça muito maior ao equilíbrio do cosmos do que qualquer violência necessária para interrompê-la. À medida que o tempo avançava rumo ao momento esperado, o céu manteve-se alheio à conspiração cuidadosamente construída sob sua própria presença, pois Urano continuava convencido de que o medo inspirado por sua autoridade bastava para impedir qualquer forma significativa de resistência, interpretando o silêncio dos filhos como submissão definitiva e a resignação aparente de Gaia como aceitação inevitável da ordem estabelecida, sem perceber que justamente essa confiança excessiva em sua própria invulnerabilidade enfraquecera sua capacidade de reconhecer sinais discretos de mudança que começavam a alterar a dinâmica do universo ao redor. Quando finalmente chegou o período em que Urano costumava aproximar-se de Gaia para reafirmar o vínculo que durante tanto tempo sustentara a estrutura do mundo, o soberano dos céus desceu sobre a terra com a mesma segurança que demonstrara em incontáveis ocasiões anteriores, envolvendo a superfície sob seu vasto manto estrelado, sem suspeitar que cada gesto repetido aproximava-o do momento mais decisivo de sua existência, enquanto Gaia suportava aquela proximidade com serenidade cuidadosamente construída, ocultando sob a aparente passividade a tensão crescente provocada pela consciência de que o plano concebido em suas profundezas estava prestes a transformar-se em realidade concreta. Escondidos sob as camadas da terra, Cronos acompanhava atentamente os movimentos do pai, enquanto a foice repousava firme em suas mãos. E embora pudesse recordar as dúvidas expressas pelos irmãos durante o conselho realizado anteriormente, recusou-se a permitir que sentimentos contraditórios interferissem na tarefa assumida, mantendo o foco absoluto sobre a responsabilidade que aceitara diante de Gaia e sobre a convicção de que nenhuma autoridade construída através da opressão merece permanecer incontestada apenas porque se tornou antiga ou poderosa aos olhos daqueles que dela dependem. A atmosfera ao redor parecia carregada por uma tensão difícil de descrever, como se o próprio cosmos reconhecesse a proximidade de uma transformação destinada a alterar permanentemente suas estruturas fundamentais, enquanto Gaia permanecia imóvel, sustentando simultaneamente o peso de Urano sobre sua superfície e a expectativa angustiante relacionada ao filho oculto em suas profundezas, consciente de que qualquer erro naquele instante condenaria não apenas Cronos, mas também todos aqueles que continuavam aprisionados sob o domínio do céu e aguardavam silenciosamente pela possibilidade de libertação. Assim, sob o brilho distante das estrelas que Urano ostentava como símbolos de sua supremacia
e no silêncio inquietante das regiões ocultas, onde Cronos permanecia à espera do momento adequado para agir, o universo aproximou-se do limiar entre duas eras distintas, deixando para trás a relativa inocência dos primeiros tempos da criação para ingressar definitivamente numa história marcada por conflitos, sucessões e escolhas difíceis, enquanto a emboscada cuidadosamente preparada alcançava seus instantes finais e o destino dos deuses aguardava apenas o movimento que separaria para sempre aquilo que até então permanecera unido sob o mesmo horizonte primordial. O instante aguardado desde que Gaia decidira transformar sua dor em resistência finalmente chegou, quando Cronos, oculto entre as dobras profundas da terra e guiado pela determinação que o distinguira dos irmãos hesitantes, emergiu do esconderijo, preparado para ele, exatamente no momento em que Urano repousava sobre Gaia, com a confiança característica de quem jamais considerara possível a existência de oposição real ao seu domínio. Levantando a foice de adamante com firmeza inabalável, enquanto todas as tensões acumuladas, desde o aprisionamento dos cíclopes e dos hecatônquiros, convergiam para aquele único gesto, destinado a alterar o curso da história divina e inaugurar uma nova etapa na relação entre criação, autoridade e sucessão. Sem espaço para dúvidas ou recuos, Cronos executou o golpe para o qual vinha sendo preparado desde o conselho realizado nas profundezas da terra, utilizando a lâmina forjada por Gaia para atingir Urano no momento de maior vulnerabilidade e separá-lo definitivamente do poder absoluto que exercera desde a organização inicial do cosmos. Enquanto o céu reagia não apenas com dor, mas com espanto diante da constatação de que a ameaça, que durante tanto tempo tentara evitar, havia surgido justamente no interior da própria linhagem que acreditava controlar, revelando que o medo transformado em opressão frequentemente produz as circunstâncias responsáveis por concretizar os receios que pretendia impedir. O sangue derramado por Urano não desapareceu silenciosamente nas profundezas, nem se dissolveu sem deixar vestígios sobre a superfície de Gaia, pois cada gota carregava consigo o poder criativo característico das entidades primordiais e possuía potencial suficiente para gerar novas formas de existência, espalhando-se pela terra como sementes lançadas sobre solo fértil e dando origem a seres cuja presença refletiria tanto a violência do acontecimento quanto a capacidade contínua do universo de transformar sofrimento em renovação, demonstrando mais uma vez que criação e destruição raramente aparecem separadas nos mitos que buscavam explicar as origens do mundo. Entre aqueles que nasceram do sangue de Urano estavam as Eríneas, entidades profundamente associadas às consequências morais dos atos cometidos pelos deuses e pelos homens, cuja existência simbolizava a impossibilidade de escapar completamente aos efeitos produzidos pelas próprias escolhas, especialmente quando essas escolhas envolviam violência dentro dos laços familiares. Enquanto também surgiam os gigantes, seres marcados por força extraordinária e destinados a desempenhar papéis importantes em conflitos futuros, além das ninfas melíades, ligadas às árvores e aos aspectos mais sutis da fertilidade terrestre, revelando que até mesmo os episódios mais dolorosos podiam gerar expressões diversas da continuidade da vida. Gaia testemunhou o surgimento dessas novas entidades com sentimentos contraditórios, pois, embora reconhecesse que a queda de Urano representava a libertação necessária diante de uma tirania insustentável,
Compreendia igualmente que nenhum rompimento dessa magnitude ocorre sem deixar cicatrizes profundas sobre aqueles envolvidos diretamente nos acontecimentos. Enquanto Cronos permanecia diante das consequências do próprio ato, percebendo que a vitória obtida através da força exigiria dele responsabilidades muito maiores do que simplesmente ocupar o espaço deixado pelo pai derrotado. Especialmente porque o equilíbrio do cosmos dependia agora de decisões que ainda precisariam ser tomadas. Urano, afastado da posição de supremacia absoluta que ocupara durante tanto tempo, lançou palavras carregadas pela dor e pela amargura dirigidas ao filho responsável por sua queda, advertindo que o ciclo iniciado naquele momento não terminaria com a ascensão de Cronos, e que o novo governante experimentaria futuramente o mesmo temor relacionado à possibilidade de ser substituído por descendentes mais jovens, sugerindo que a sucessão violenta talvez não constituísse exceção trágica da história divina, mas parte integrante das forças que impulsionam continuamente a transformação do universo desde o desaparecimento do caos primordial. Enquanto o céu se afastava da terra, estabelecendo pela primeira vez uma separação definitiva entre aquilo que antes permanecera unido sob um mesmo abraço opressor, Gaia experimentou um alívio que coexistia com o peso das perdas inevitáveis provocadas pelos acontecimentos recentes, observando o firmamento distanciar-se de sua superfície e reconhecendo que, embora a liberdade finalmente se tornasse possível para muitos de seus filhos, a nova ordem que surgia das ruínas da antiga dependeria das escolhas realizadas por aqueles que assumiriam responsabilidades anteriormente concentradas nas mãos de Urano. Assim, o sangue divino derramado durante a queda do soberano celeste não apenas encerrou um período marcado pelo medo e pelo aprisionamento, mas também ampliou a complexidade do cosmos ao introduzir novas entidades e reafirmar uma das lições mais persistentes da tradição mitológica grega, segundo a qual nenhum acontecimento significativo ocorre de maneira isolada ou produz consequências limitadas ao instante em que acontece, pois cada gesto carrega potencial para gerar transformações inesperadas que atravessam gerações e redefinem continuamente o equilíbrio entre criação, destruição, justiça e poder. Depois que o sangue de Urano tocou a superfície de Gaia e deu origem a novas entidades destinadas a carregar as marcas daquele conflito primordial, o universo mergulhou em um silêncio estranho e quase irreconhecível, pois pela primeira vez, desde a organização inicial do cosmos, a autoridade suprema que governara o céu havia sido derrubada, deixando para trás um vazio político e espiritual que exigia preenchimento imediato, enquanto a distância recém-estabelecida entre a Terra e o firmamento alterava profundamente a dinâmica da existência, permitindo que Gaia respirasse sem o peso constante da opressão e contemplasse um horizonte cuja liberdade custara mais do que ela jamais desejara pagar. Os titãs, que durante eras haviam vivido sob a sombra do domínio incontestável de Urano, voltaram seus olhares para Cronos com uma mistura de admiração, cautela e expectativa. Pois, embora reconhecessem nele o responsável pela ruptura que possibilitara o enfraquecimento da tirania, compreendiam também que o ato de derrubar um governante não garante automaticamente a sabedoria necessária para construir uma ordem mais justa, enquanto o próprio Cronos permanecia em silêncio diante da grandiosidade da responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros, percebendo que a força utilizada para conquistar o poder precisaria dar lugar à capacidade de administrá-lo sem repetir exatamente os mesmos erros que haviam conduzido o pai à ruína. Gaia observava atentamente o filho, que escolhera empunhar a foice de adamante
quando todos os demais haviam hesitado diante do medo. E embora experimentasse um legítimo alívio pela perspectiva de ver os cíclopes e os hecatônquiros libertos do sofrimento imposto pelo antigo soberano dos céus, não conseguia ignorar a frieza calculista que Cronos demonstrara desde os primeiros momentos da conspiração, compreendendo que coragem e ambição frequentemente caminham lado a lado, e que a determinação necessária para enfrentar uma injustiça pode, quando não equilibrada pela prudência, transformar-se na semente de novos excessos dentro daqueles que ascendem ao poder. Cronos aceitou a posição de governante, não através de celebrações grandiosas, nem por meio de declarações destinadas a glorificar a própria conquista, mas com a convicção de quem acreditava sinceramente estar restaurando um equilíbrio comprometido pelas escolhas de Urano, defendendo a ideia de que nenhuma autoridade deveria basear-se exclusivamente no medo ou na exclusão daqueles considerados inconvenientes, enquanto procurava consolidar sua legitimidade diante dos irmãos e reorganizar as estruturas do cosmos sob princípios que, ao menos inicialmente, pareciam distanciar-se das práticas adotadas pelo soberano deposto durante o longo período em que controlara o firmamento. Entretanto, mesmo enquanto o novo governante buscava firmar-se como sucessor legítimo de uma ordem renovada, as palavras pronunciadas por Urano antes de afastar-se continuavam ecoando discretamente através da memória daqueles que haviam testemunhado sua queda, especialmente na mente de Gaia, que compreendia a profundidade das advertências relacionadas à sucessão e ao medo da substituição, reconhecendo que o desejo de preservar aquilo que se conquistou frequentemente conduz indivíduos poderosos à repetição dos mesmos comportamentos que anteriormente condenaram em seus predecessores, sobretudo quando a estabilidade recém-alcançada começa a parecer frágil diante das incertezas inerentes ao futuro. A separação definitiva entre céu e terra trouxe mudanças significativas para o universo nascente, permitindo que novas possibilidades de desenvolvimento surgissem onde antes predominava a pressão constante exercida por Urano sobre Gaia, enquanto a Grande Mãe procurava recuperar-se dos sofrimentos acumulados ao longo das eras anteriores e acompanhava atentamente a reorganização promovida pelos titãs sob a liderança de Cronos, nutrindo a esperança cautelosa de que o sacrifício realizado em nome da liberdade dos filhos aprisionados não tivesse inaugurado apenas um novo ciclo de dominação disfarçado sob diferentes justificativas. Cronos, por sua vez, começava gradualmente a compreender que governar exige muito mais do que remover obstáculos ou derrotar adversários, pois cada decisão tomada por aquele que ocupa a posição de autoridade repercute sobre inúmeras existências e produz consequências difíceis de prever completamente. Enquanto o próprio peso simbólico da foice de adamante permanecia presente em sua trajetória como lembrete constante de que o poder conquistado através da ruptura carrega consigo a obrigação de justificar continuamente a legitimidade das escolhas realizadas após a vitória. Assim, a ascensão de Cronos marcou simultaneamente o encerramento da primeira grande tirania do universo e o início de uma nova fase caracterizada pela esperança, pela reconstrução e pelas dúvidas inevitáveis associadas à sucessão das gerações divinas, enquanto Gaia observava atentamente os desdobramentos daquele momento histórico, sem abandonar completamente as preocupações despertadas pelas últimas palavras de Urano, percebendo que, embora a libertação dos filhos representasse conquista significativa, o verdadeiro desafio consistiria em impedir que o medo voltasse a ocupar o lugar onde justiça e equilíbrio deveriam permanecer, pois a história dos deuses ainda estava longe de alcançar seu desfecho definitivo.
À medida que Cronos consolidava sua posição como novo soberano do cosmos, e os titãs ajustavam-se à realidade surgida após a queda de Urano, uma sensação de aparente estabilidade começou a espalhar-se pelos diferentes domínios da criação, permitindo que Gaia observasse o mundo com uma serenidade que lhe fora negada durante longos períodos de sofrimento, pois a ausência do peso constante exercido pelo antigo Senhor dos Céus oferecia à Terra a oportunidade de respirar com liberdade inédita, enquanto os filhos, outrora condenados ao medo, encontravam espaço para existir sob uma ordem que prometia afastar-se dos excessos que haviam caracterizado a primeira grande tirania da história divina. Entretanto, sob a superfície tranquila dessa nova era, persistiam ecos difíceis de ignorar, especialmente as palavras pronunciadas por Urano antes de abandonar definitivamente a posição que ocupara desde os primórdios da criação. Advertências que ultrapassavam o simples ressentimento de um governante derrotado e assumiam a forma inquietante de uma profecia relacionada à própria natureza do poder, sugerindo que Cronos experimentaria no futuro o mesmo destino que impusera ao pai. Não porque forças externas inevitavelmente conspirassem contra ele, mas porque o medo da substituição habita frequentemente aqueles que alcançam posições elevadas e passam a confundir preservação da autoridade com preservação da própria existência. Gaia, cuja experiência abrangia desde o surgimento do caos até a consolidação das primeiras gerações divinas, compreendia com clareza crescente que a sucessão não constituía uma falha da ordem cósmica, mas uma de suas expressões mais fundamentais, pois tudo aquilo que nasce transforma-se ao longo do tempo e nenhum estado de equilíbrio permanece absolutamente imutável diante das pressões exercidas pela própria continuidade da vida, razão pela qual observava Cronos com afeto materno, mas também com preocupação silenciosa, reconhecendo no filho qualidades que haviam possibilitado a libertação dos irmãos, ao mesmo tempo em que identificava traços capazes de conduzi-lo aos mesmos erros que outrora condenara em Urano. Cronos procurava desempenhar suas responsabilidades com a firmeza esperada de um governante recém-estabelecido, empenhando-se em fortalecer a legitimidade de sua posição diante dos titãs e em demonstrar que a mudança promovida através da foice de adamante produzira benefícios reais para o cosmos. Embora em determinados momentos se surpreendesse, refletindo sobre a facilidade com que o poder desperta preocupações relacionadas à própria continuidade, especialmente quando se recordava de que também ele chegara ao comando através da ruptura de uma ordem anterior, percebendo gradualmente que ocupar o topo da hierarquia implica conviver constantemente com a consciência de que outros poderão reivindicar posição semelhante no futuro. Os titãs continuavam a desempenhar papéis importantes na sustentação da realidade organizada, contribuindo para a preservação dos diferentes aspectos do mundo, enquanto acompanhavam a consolidação do reinado de Cronos com níveis variados de entusiasmo e cautela. Pois, embora muitos reconhecessem a necessidade da mudança ocorrida, poucos ignoravam completamente o fato de que transformações históricas frequentemente carregam consigo riscos difíceis de avaliar durante seus estágios iniciais, exigindo vigilância contínua para impedir que conquistas legítimas sejam gradualmente substituídas por novas formas de rigidez e controle. Tártaro permanecia silencioso nas profundezas do cosmos, guardando a memória das injustiças cometidas sob o domínio de Urano, e lembrando a todos que decisões motivadas pelo medo podem produzir consequências duradouras, cuja influência atravessa gerações.
enquanto Gaia contemplava o horizonte livre do antigo abraço opressor e reconhecia que a liberdade conquistada através da resistência exige responsabilidade permanente daqueles encarregados de preservá-la, pois a ausência de vigilância moral permite que velhos padrões reapareçam sob aparências renovadas, especialmente quando o desejo de estabilidade transforma-se em justificativa para restringir aquilo que deveria florescer naturalmente. Assim, a profecia associada ao destino de Cronos deixou de representar mera ameaça distante e passou a funcionar como advertência profunda acerca das fragilidades inerentes ao exercício do poder, revelando que nenhum Deus, por grandioso que seja, encontra-se completamente protegido contra as tentações provocadas pela autoridade ou contra os receios despertados pela possibilidade de perdê-la, enquanto o próprio universo parecia confirmar continuamente que mudança e sucessão não constituem acidentes lamentáveis da existência, mas movimentos essenciais responsáveis por impedir que a ordem se converta novamente em estagnação e que a criação sucumba ao mesmo silêncio imóvel que caracterizara os dias anteriores ao despertar do mundo. Muito antes de os homens erguerem templos, escreverem poemas ou tentarem compreender os mistérios do céu, observando as estrelas durante a noite, as forças que moldaram o universo já haviam estabelecido um padrão que continuaria a repetir-se através das eras. Pois desde o instante em que o caos dera lugar à existência, até a ascensão de Cronos sobre as ruínas do domínio de Urano, cada transformação significativa ocorrera por meio do confronto entre permanência e mudança, revelando que a realidade concebida pelos antigos gregos jamais nasceu da harmonia perfeita, mas de uma sequência contínua de tensões, rupturas e adaptações que permitiram ao cosmos evoluir sem jamais abandonar completamente a memória de suas origens. O caos, que no princípio representava a ausência absoluta de forma, não desaparecera verdadeiramente com o surgimento de Gaia, de Tártaro, de Eros ou do próprio Urano, permanecendo como uma presença invisível nas margens da criação, lembrando silenciosamente que toda a ordem construída sobre o universo existe apenas porque forças opostas mantêm um equilíbrio delicado e temporário, enquanto a Terra sustentava a vida, o abismo preservava os limites da existência e o desejo primordial continuava impulsionando encontros, conflitos e transformações, demonstrando que o movimento constante das coisas constitui uma característica essencial do mundo e não uma ameaça ao seu funcionamento. Gaia, agora livre do peso opressor que durante eras a mantivera submetida à vontade do céu, observava o cosmos com a serenidade adquirida por quem testemunhara a origem de tudo e sobrevivera às primeiras grandes tragédias da história divina, compreendendo que nenhuma vitória permanece absoluta e que mesmo as conquistas obtidas através da coragem exigem vigilância contínua para preservar o significado pelo qual foram alcançadas, enquanto seus pensamentos retornavam frequentemente aos acontecimentos que haviam conduzido da criação do universo à queda de Urano, recordando os sofrimentos suportados, os filhos aprisionados, a forja da foice de adamante e a decisão que alterara para sempre o destino das gerações futuras. Cronos governava um mundo transformado pelos acontecimentos recentes e procurava consolidar a estabilidade conquistada após o colapso da primeira tirania. Mas mesmo sem perceber completamente a profundidade das advertências deixadas pelo pai derrotado, já caminhava dentro do mesmo ciclo que moldara as experiências das entidades anteriores, pois a sucessão
A mudança e o medo da substituição não pertenciam exclusivamente a Urano ou a qualquer governante específico, constituindo forças universais presentes desde os primeiros instantes da criação e destinadas a acompanhar todos aqueles que tentassem conservar indefinidamente uma posição que a própria natureza do cosmos insistia em transformar. A história, que começara com o silêncio absoluto do caos, revelava, sim, uma das crenças mais profundas da mitologia grega, segundo a qual a existência não se desenvolve através da perfeição imóvel, mas mediante conflitos que obrigam o mundo a renovar-se continuamente, fazendo com que cada geração enfrente desafios semelhantes aos das anteriores e descubra por si mesma que o poder sem equilíbrio conduz à opressão, que o medo sem controle produz violência e que a resistência, quando motivada pela busca legítima de justiça, pode tornar-se instrumento indispensável para restaurar aquilo que foi perdido ao longo do caminho. Os primeiros deuses haviam estabelecido muito mais do que montanhas, céus, abismos e linhagens divinas, pois através de suas escolhas criaram símbolos destinados a atravessar séculos de tradição, permitindo que Gaia representasse a força da criação e da perseverança, que Urano simbolizasse os perigos da autoridade incapaz de aceitar mudanças, que Tártaro recordasse a existência inevitável das consequências e que Eros permanecesse como a energia responsável por impulsionar todas as transformações, enquanto Cronos assumia o papel daquele que demonstrou que nenhuma estrutura de poder é eterna quando se afasta das necessidades daqueles sobre os quais exerce influência. Assim, quando os antigos gregos voltavam seus pensamentos para as origens do mundo, não enxergavam apenas uma sequência de acontecimentos fantásticos envolvendo seres colossais e forças sobrenaturais, mas contemplavam uma narrativa que procurava explicar por que a realidade é marcada por ciclos de nascimento, crescimento, conflito e renovação, ensinando que até mesmo os deuses estão sujeitos às leis fundamentais da mudança e que nenhuma ordem permanece inalterada para sempre, pois o legado deixado pelo caos não consiste na desordem absoluta que existia antes da criação, mas na lembrança permanente de que toda a estabilidade depende da capacidade de adaptar-se às transformações inevitáveis impostas pelo próprio fluxo da existência.